Meu nome é Valquíria, eu estou atualmente como gerente do SAICA Padre Deon, né? Sou assistente social e hoje eu coordeno uma equipe de 22 funcionários. No início foi bem complicado até para a gente conseguir entender como que a gente ia fazer um processo de quarentena em um serviço que funciona 24 horas, né? E tem um trânsito, né, de funcionários muito grande. Então, na equipe técnica, ao todo nós somos em 4, né? Entre operacional, que é cozinha, limpeza e manutenção, são 5. E mais os orientadores, que são 14, né? Que eles fazem plantão de 12 por 36. Então, às vezes no período da manhã a gente chegava a ter 14 a 15 funcionários no serviço, com as crianças, que também é um total de 15 crianças, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi tentar diminuir esse contingente, né, de funcionários circulando dentro do serviço, mas que atendesse com qualidade, tivesse o mínimo de atendimento, né, com qualidade para as crianças. E aí depois que a gente fez essa organização mais administrativa, a gente tentou ver como que ia fazer com as crianças, porque todos os serviços que as crianças executavam, né, de rotina, foi cancelado. Então quem fazia acompanhamento psiquiátrico, psicológico, escola, atividade extracurricular, enfim, todos esses atendimentos extras, eles foram cancelados. E aí a gente teve que descobrir maneiras, né, de se fazer um isolamento e uma quarentena dentro de uma casa com 15 atendidos, né? Então hoje atualmente a gente está com 10, a gente oscilou aí nesse período, né, entre 9 a 13 atendidos, né, de diversas idades e faixa etárias, e tentar um pouco descobrir como que a gente ia enfrentar esse desafio. Fora os protocolos, né, que a gente teve que inserir, protocolos da prefeitura, do Ministério Público, da própria Anvisa, né, enquanto a rotina, então a distribuição de álcool em gel pela casa, a questão do uso de máscara de todos dentro da casa, inclusive a questão de uso de máscara das crianças em atividades coletivas, que foi uma discussão muito grande que nós tivemos, sobre como isso poderia ser feito, a questão do armazenamento de alimentos, entrega de alimentos, né, porque são cerca de 20 pessoas, 23 pessoas que fazem as 5 refeições no dia aqui, né, então é café da manhã, é lanche, é almoço, é lanche da tarde, é janta, é ceia, e como que a gente ia fazer esse processo de entrega dos alimentos, entrega do material de limpeza, por onde esses fornecedores iam entrar, como que ia ser feita essa dispensa. Então a gente teve que ir colocando alguns protocolos, algumas organizações quanto a isso, e o atendimento também aos funcionários, enquanto equilíbrio emocional, né? Então a gente teve que pensar e pensa ainda agora, né? A gente está indo para o 5º mês, né, que nós estamos em quarentena, e as crianças estão em casa desde então, né? Agora que a gente tem, né, com algumas liberações, a gente tem ido na praça, feito passeios mais curtos, né? Inclusive dentro da própria instituição, utilizando a quadra do CCA, para que eles possam também desestressar, esparecer um pouco esse processo de tensionalidade. As visitas também, né, dos parentes, das famílias que vinham visitar as crianças também foram proibidas. A gente teve que reinventar um outro processo de visitação, que era pela utilização de videochamadas, né? Os atendimentos psicológicos também começaram a ser através de vídeos, reuniões, né, com o fórum sobre discussão de caso também passou a ser através de plataformas, né, de discussão, e aí a gente teve que começar a se adaptar dentro desse processo, né? Uma hora a gente trabalhando aqui, outra hora fazendo essas reuniões de casa para poder fazer essas discussões, como que se faz um desacolhimento à distância, né? De uma vez que a gente não faz a visita, uma vez que a gente não pode ter uma proximidade tão grande. Então sempre que vão surgindo algumas questões, a gente levanta para uma discussão. E que cada momento é um momento, né? Então quando a gente se organiza dentro de um procedimento, aparece algo novo. E aí a gente tem que ir atrás, levantar como esse processo vai ser feito, como que a gente vai se organizar. Mas eu acredito que depois do primeiro susto lá de março, né,
A gente tem conseguido se organizar bem. O posto de saúde territorial também tem nos ajudado muito, né, no sentido de acompanhar, de quando a gente tem alguma dúvida, através mesmo de mensagem, eles nos dão suporte, assim como a nossa voluntária, né, que é a médica pediatra, que também, quando a gente tem alguma questão, a gente não tem a necessidade de levar a criança até o hospital. Então a gente conversa com ela, se for uma questão mais assim, ela vem até o serviço, faz uma consulta rápida, e se for uma questão de medicamento, ela medica, senão ela encaminha. Então acho que isso também tem ajudado, porque tem evitado que a gente precise expor a criança a algum tipo de atendimento médico, enfim, em atendimento de pronto-socorro. Então acredito que a gente tem caminhado bem, tem se reinventado aí a cada dia. A gente fez isso em algumas etapas, né? Primeiro, para eles não se assustarem, né? E como são crianças com diversas idades, cada um tem uma compreensão do fato, né? Então, a princípio, a gente foi conversando e orientando sobre o que é uma pandemia, o que é um contágio, o processo de higiene, que na verdade no SAICA a gente já faz isso, porque como são muitas crianças e vem criança de fora, então já é um procedimento mesmo a gente fazer esse processo de higienização, porque para além do Covid, a gente tem outras doenças infecto-contagiosas que o processo de higienização ele é primordial para que a gente consiga manter a vida saudável da casa, né? Seja dos funcionários, seja das crianças. Então eles já têm um pouco de conhecimento desses protocolos de higienização, que já faz parte. A outra coisa, eu acho que mais difícil para eles foi entender o porquê que eles não podiam ir para a escola, o porquê que eles não podiam ir para clube, o porquê que eles não poderiam sair, o porquê que a família não podia visitar. Eu acho que esse foi o processo mais difícil deles entenderem, né? Então a gente foi fazendo todo um processo, desde fazer coisas mais lúdicas, né, enquanto pintura, cartaz, conversa, roda de conversa, quanto às vezes pegando os mais velhos e mostrando alguns noticiários, discutindo sobre esses noticiários, mas a gente tenta também não colocar de forma muito agressiva, né, para que eles também não fiquem com receio, porque eles estão aqui, a família está lá, então a gente também não toma cuidado para não gerar neles uma preocupação de que pode ser que eu nunca mais veja esse meu familiar, né. Para que eles não entrem nesse processo de estresse, a gente procura sempre trazer com uma conversa mais dentro da faixa etária deles e entendendo uma questão de saúde e tentando fazer essas ligações com a família. Eu acho que isso tem ajudado bastante nesse momento que a gente tem feito as coisas, né? Então eu acho que é deixar a criança sempre esclarecida dentro do que ela pode compreender sobre a situação que a gente está vivendo. E eles têm mantido assim a tranquilidade, né? Eu imaginei que fosse ser um pouco mais tenso para eles, né? Estressante, porque é dentro de uma casa, uma convivência muito grande, mas eles têm conseguido lidar muito bem assim com o dia a dia.